para os alunos conforme eles visitam os diferentes espaços e observam os objetos expostos naquele museu. Se você vai trabalhar com museu virtual, olha, não tenho possibilidade de levar meus alunos até o museu. Aqui na minha cidade não tem um museu. Então, você vai trabalhar com um museu virtual. Neste caso, você já faz a visita no museu virtualmente, acessa, conhece o que está exposto ali, o que você pode ver de forma virtual e pensa como que você vai trabalhar com esses objetos, relacionar esses objetos ao que está sendo estudado. Na mesma tela, por último, para finalizar, é importante analisar, fazer uma análise e avaliação da visita. Claro que eu também preciso propor atividades. Que tipo de atividades que eu vou propor para os meus alunos, para verificar se esses alunos compreenderam os objetos, o significado dos objetos que estão expostos no museu. E é importante que você faça uma análise, uma avaliação também, no sentido de não apenas avaliar o aluno, mas também de pensar no seu trabalho. Valeu a pena trabalhar com os objetos de museu? Os objetivos foram atingidos? Que tipo de conhecimento isso acrescentou para o meu aluno? Então, são questões que devem ser observadas. Fechamos, assim, essa situação-problema. Temos aqui um momento de interação e a pergunta que eu coloco para você é a seguinte: como o professor de história pode exercer um papel importante na educação patrimonial? Você tem 2 minutinhos aí para pensar numa resposta e enviar para que eu possa comentar com você. Então, o professor de história, ele tem um papel fundamental quando nós pensamos no trabalho com o patrimônio histórico-cultural. O professor de história pode desenvolver ações educativas, desenvolver a educação para o patrimônio, realizando estudo, trabalho, atividades com monumentos históricos, com patrimônio material ou imaterial, com edificações. É importante sempre considerar, né, que deve ficar muito claro nesse trabalho para os alunos lá da educação básica que o patrimônio, ele representa a memória de um determinado grupo, ele está relacionado à história de um determinado grupo, ele foi produzido por um determinado grupo, que ele foi produzido em determinado contexto. Então esse aluno ele precisa também compreender o contexto em que o patrimônio foi
construído, foi produzido. E deve-se levar em consideração também que o professor sempre deve deixar claro para o aluno que deve haver a preservação desse bem cultural, desse patrimônio. Como que o aluno, despertar no aluno esse interesse, essa consciência pela preservação do patrimônio, ok? Eu fecho assim essa interação. A história local como estratégia pedagógica. Vamos pensar mais um pouco sobre a história local, mas considerando que, ao trabalhar com a história local, eu devo considerá-la também como uma estratégia pedagógica. Então, o estudo da história local na educação básica, ele possibilita o ensino e a aprendizagem de diferentes temas relacionados ao local ou ao regional, vai ser aí de acordo com o que o professor delimitar, cabe ao professor fazer essa delimitação, mas é uma estratégia pedagógica na medida em que o aluno, ele se sente mais motivado para estudar o tema porque diz respeito a algo mais próximo a ele, ao cotidiano, ao bairro. Sempre se trata de uma questão mais próxima do aluno. No próximo slide, nós temos o estudo da história local. O espaço urbano pode ser um recurso ou suporte de ensino e aprendizagem. E existe a possibilidade de trabalho com a história da cidade e a história na cidade. Quando eu falo da história da cidade, eu devo considerar que eu estou me propondo muitas vezes a trabalhar com o surgimento da cidade, os seus fundadores, é aquela história mais oficial. E quando eu me proponho a trabalhar com a história na cidade, eu estou levando em consideração que o espaço urbano tem uma multiplicidade de histórias que nele acontecem, o espaço urbano é complexo. Eu posso identificar várias histórias que podem ser estudadas com os alunos lá da educação básica. Eu posso identificar uma série de sujeitos que podem ser estudados com os alunos da educação básica. Então, existem essas duas possibilidades. Eu posso me propor a trabalhar com a história da cidade, porque também é importante para os meus alunos, mas eu não preciso me restringir a ela. Eu posso saber identificar quais são as múltiplas histórias que existem nessa cidade, fazer um recorte, selecionar algumas dessas histórias e trabalhar com os meus alunos. Isso vai depender da série, da faixa etária dos alunos, se é ensino fundamental, se é ensino médio. Eu preciso identificar ali o que seria mais pertinente para ser trabalhado naquele momento com aquele grupo de alunos e o que também motivaria mais eles, faria com que eles participassem mais dos estudos. Na próxima tela, nós temos, para Schmid e Schiainelli, o estudo da história local possibilita acessar um vasto material. Então, vamos lá. Claro que tem um vasto material que pode estar em um acervo, na biblioteca pública, no museu municipal, mas também existe a possibilidade de identificar um material que está lá no estado de arquivo familiar. Então, muitas famílias, principalmente aquelas mais antigas, elas têm alguns materiais que dizem respeito a determinadas histórias, instrumentos de trabalhos antigos, cartas guardadas, fotografias de determinada época. Membros dessa família têm memórias que podem ser narradas, que podem ser ditas. Então, há um vasto material, há uma multiplicidade de fontes que podem ser levadas em consideração. Na mesma tela temos gerar atitudes investigativas, ou seja, eu insiro
os alunos em atividades de pesquisa, ajudar o aluno na análise dos diferentes níveis da realidade, econômico, político, social e cultural. E quando eu penso nessa questão, eu devo levar em consideração que é importante trabalhar com o aluno a relação do que acontece no local com outros fatos, com fatos que acontecem na região ou a nível nacional. Por exemplo, o desemprego em determinado período. Então, nós estamos identificando uma crise de desemprego nessa localidade. Vamos analisar essa crise de desemprego. Como nós podemos identificar os fatores responsáveis por essa crise de desemprego? Será que os fatores estão presentes apenas naquela localidade? Será que eu não preciso relacionar esse desemprego com uma crise econômica de nível nacional? Então, são questões que devem ser consideradas. No próximo slide, nós temos evidenciar mudanças, conflitos, permanências. Quando eu estudo a história local, eu possibilito aos meus alunos identificar mudanças, permanências, conflitos entre determinados grupos ali na sociedade. Construir uma história mais plural que contempla diferentes sujeitos e inserir o aluno na comunidade da qual faz parte, criar a identidade. Então, quando eu estudo a história local, eu levo em consideração também uma história menos homogênea. Eu faço com que o meu aluno reconheça a diversidade, os diferentes sujeitos históricos e as histórias que eles têm para contar. Eu trabalho com aquela história que até então, muitas vezes, ela está silenciada. Por quê? Porque ela não foi institucionalizada, ela não está no livro didático. É uma possibilidade para que o meu aluno ele identifique diferentes histórias que diferentes sujeitos da comunidade têm para contar. Por exemplo, eu posso trabalhar com as crenças que existem na comunidade, eu posso trabalhar com as festividades que existem na cidade, eu posso trabalhar com as profissões que existiram, que atualmente a gente já não consegue mais ver ali naquela comunidade, como, por exemplo, o sapateiro, o leiteiro, que as bordadeiras, alguns artesãos que hoje ainda estão vivos, mas não exercem mais suas profissões, e também os mais novos não procuram por essas profissões. Então, há uma multiplicidade aí de temas, de questões que podem ser estudados quando nós trabalhamos com a história local. Eu posso identificar diferentes sujeitos que podem ser estudados e posso identificar uma variedade de temas também. Vai depender do que o professor está se propondo a trabalhar com aquele grupo de alunos. E é uma possibilidade imensa para que o aluno ele se reconheça como pertencente àquela sociedade. Ou seja, eu crio a identidade, eu contribuo para criar a identidade daquele aluno, daquela criança ou daquele adolescente. Eu faço com que ele se sinta pertencente também ou se reconheça como pertencente a um determinado grupo para que ele perceba o que é próprio daquele grupo. Eu fecho assim esse bloco. Memória e história oral. Vamos lá então, vamos entender a questão da memória. Aqui no slide nós temos o seguinte: a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e nesse sentido ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. Nós vivemos em um período da história em que há uma preocupação muito grande com a memória, porque a memória é uma forma de eu me conectar com o passado. Então, existe uma preocupação muito grande com a questão da memória. E como nós podemos trabalhar com a memória lá na educação básica? Por
meio, por exemplo, da história oral. Então, no próximo slide, nós temos aqui: a história oral é capaz de ampliar a compreensão do contexto, de revelar os silêncios e as omissões da documentação escrita, de produzir outras evidências, captar, registrar e preservar a memória viva. A história oral é uma metodologia de trabalho que leva em consideração as entrevistas e a coleta de depoimentos. Então, por meio da história oral, eu tenho acesso às memórias de pessoas vivas sobre o passado. Então, eu posso entrevistar ou coletar depoimento de um indivíduo ou de alguns indivíduos de um mesmo grupo. E por meio dessa entrevista, dessa coleta de depoimentos, que é a história oral, nós conseguimos muitas vezes reunir informações que não estão, por exemplo, escritas, que não estão em outras fontes. Então, eu consigo entender qual a percepção de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos sobre determinada situação que aconteceu na cidade, naquela localidade ou naquela região. Eu consigo compreender como um indivíduo vivenciou determinado fato. Por exemplo, vamos pensar na ditadura militar. Será que ali na comunidade tem algum indivíduo que vivenciou a ditadura militar de uma forma mais intensa, como, por exemplo, será que ele foi preso, ele participou de algum movimento estudantil, na época ele era estudante universitário, foi preso, por quais situações essa pessoa passou, como eu posso fazer uma entrevista ou coletar o depoimento desse indivíduo. Então, se eu estou trabalhando com alunos do 9º ano do ensino fundamental, trabalhando com a ditadura militar, eu posso trabalhar com a história oral, com a memória, entrevistando algum indivíduo ali da cidade, que possa dar uma contribuição aí para os alunos sobre o que ele vivenciou. Então, é uma possibilidade de trabalho também na educação básica. No próximo slide, nós vamos colocar aqui: o professor pode realizar com os estudantes as seguintes atividades: entrevistas e coletas de depoimentos. Geralmente, as entrevistas é a estratégia mais comum quando se trabalha com a história oral. Inclusive, para ter acesso a determinada memória, por meio das entrevistas, de uma entrevista com um determinado indivíduo ou um grupo, eu vou colocar as questões que eu quero saber, eu vou elaborar as perguntas que eu vou fazer. Já o depoimento, geralmente eu deixo o depoente falar livremente, eu não interfiro. Na entrevista, não, eu já vou com um roteiro, com algumas perguntas que eu vou fazer ao entrevistado. Então, geralmente, para se trabalhar na educação básica, a melhor estratégia seria com entrevistas, porque o professor e alunos em sala de aula já vão pensar em um roteiro, justamente para ver se consegue pegar daquele entrevistado as informações de que se precisa. Mas a gente precisa ter alguns cuidados também quando nós nos propomos a trabalhar com entrevistas. Professor e alunos, o professor é o mediador, o professor vai orientar, o professor vai deixar claro para os alunos quais são os objetivos daquele trabalho. Então, sempre é importante começar pelo estudo de uma bibliografia. Então, vamos trabalhar aí com os textos, com algum material que tem na biblioteca, para entender o tema, o conteúdo,
aquilo que nós estamos estudando. Depois eu parto para a entrevista, mas eu preciso elaborar o roteiro da entrevista, eu preciso identificar quais pessoas da comunidade podem ser entrevistadas, eu preciso definir se meu aluno vai sozinho fazer entrevista ou vai trabalhar em grupo, vou dividir a turma em grupo, quais são os objetivos desse trabalho, esses objetivos devem ficar claros para os alunos, eu preciso saber se a pessoa que será entrevistada ela aceita conceder uma entrevista, aceita conceder um depoimento. Eu preciso também levar em consideração depois como que eu vou fazer a análise dessa entrevista. Eu vou contrapor a entrevista concedida com outras fontes. Então, a entrevista é a fonte oral. Eu vou contrapor com outras fontes. E eu preciso também levar em consideração que a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai colocar a visão dela sobre aquele determinado fato, sobre aquilo que eu e os meus alunos estão estudando. E essa visão também, esse depoimento, essa entrevista, ela pode estar impregnada de emoções ou de traumas, então tudo isso deve ser levado em consideração. E eu devo pensar também como que eu vou fazer análise dessa entrevista com os alunos, como depois eu vou divulgar esse trabalho para a comunidade escolar. Então são questões que devem ser pensadas. E existem algumas possibilidades. Eu coloquei que é possível entrevistar uma pessoa que vivenciou a ditadura militar, mas a gente pode entrevistar profissionais antigos da cidade, pessoas que exerciam profissões que hoje praticamente já não são tão praticadas, como do leiteiro, do sapateiro, das artesãs, da costureira, etc. Eu posso entrevistar benzedeiras. Então, existe aí uma gama de possibilidades, ok? Eu fecho assim esse bloco. História e movimentos sociais. Como é importante a disciplina de história, o componente curricular História trabalhar com movimentos sociais. É uma possibilidade do professor também desenvolver um trabalho interdisciplinar. Geralmente é uma temática muito trabalhada no ensino médio. A BNCC do ensino médio propõe aí um trabalho na área de conhecimento, ou seja, envolvendo história, geografia, sociologia, filosofia. Então também é possível um trabalho interdisciplinar com os movimentos sociais. Quando nós pensamos, quando nós tratamos os movimentos sociais, vem à tona também que nós somos sujeitos históricos. Então vem aquela consciência, olha, eu sou um sujeito histórico. E quando nós pensamos em sujeitos históricos, nós devemos levar em consideração duas dimensões, o individual e o coletivo. E é na passagem do individual para o coletivo que entra a questão da mobilização social com finalidade propriamente política. Os movimentos sociais, eles têm uma finalidade propriamente política. Mas vamos entender quando é que surge esse termo movimento social. Então, na tela, nós temos o termo movimento social surgiu na Europa por volta de 1840 para o estudo dos movimentos operários. Então, como você pode observar, esse termo movimento social, ele estava mais relacionado à luta por questões trabalhistas. Voltando na mesma tela, temos, em meados do século XX, surge uma discussão ligada aos novos movimentos sociais, que são aqueles movimentos que vão além do conflito de classes. Então, o que vai acontecer? A partir do século XX, nós temos aí uma gama maior de movimentos sociais. Então, aquelas lutas, aqueles movimentos que tinham como principais bandeiras, que tem, como principais bandeiras, a esfera econômica, socioeconômica, de lutas de classe, esses vão ser designados como velhos movimentos sociais. E os novos movimentos sociais, eles vão lutar por outras causas, como, por exemplo, o movimento feminista, o movimento negro.
dentre tantos outros que a gente pode identificar atualmente na nossa sociedade. Ocorre que muitas vezes os nossos alunos estão alienados em relação a esses movimentos sociais. A gente coloca na sala de aula a questão para debate, eles não conseguem nem citar exemplos de movimentos sociais. Então, é uma questão que deve ser discutida em sala de aula, mesmo porque desenvolve uma consciência política nos nossos educandos. Então, é uma questão muito importante para ser considerada e muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa rotina ali na educação básica, eu falo, porque eu também sou professora da educação básica há 21 anos, acaba que passa batido. A gente não dá conta de trabalhar tantos temas importantes que temos, né, para serem trabalhados ali na educação básica. Mas a gente precisa se policiar e destinar ali algumas aulas, ou pelo menos uma aula, ou um momento de uma aula, para pensar, para refletir, para discutir sobre essa questão dos movimentos sociais. Na próxima tela, temos o seguinte: os movimentos sociais. Edward Thompson, lá da Nova Esquerda Inglesa, coloca sobre a importância da história vista de baixo para pensar as relações sociais e os movimentos. O que isso significa? Que quando nós nos propomos a estudar os movimentos sociais, é importante considerar a história vista de baixo, que é a história das pessoas comuns, a história dos vencidos, a história dos trabalhadores. Então, não tem como trabalhar com os movimentos sociais sem levar em consideração os vencidos, as pessoas comuns. Mas será que essas pessoas comuns, elas se identificam apenas devido à luta de classes, apenas devido à luta relacionada a questões trabalhistas relacionadas ao trabalho? Não, existem outras questões que identificam essas pessoas, questões sociais, questões culturais, dentre tantas outras que a gente pode levar em consideração. Na próxima tela, nós vamos levar em consideração algumas questões que é preciso pensar quando a gente trabalha com os novos movimentos sociais em sala de aula. Então, se eu estou trabalhando com movimento feminista, eu estou trabalhando com movimentos ambientalistas, estou trabalhando com movimento negro, movimento do trabalhador do campo, tá? Esses novos movimentos sociais, o que eu preciso considerar? Primeiro, eu preciso levar os alunos a identificar esses movimentos. Quando surgiu, por que ele existe, qual o objetivo desse movimento que a gente está trabalhando. Compreender os princípios da identidade, da oposição e da totalidade, que são pensados e propostos por Alan Turing. Então, ele propõe 3 princípios básicos para quando a gente trabalha com os novos movimentos sociais. Eu preciso levar em consideração a identidade. Qual a identidade desse grupo que faz parte, dessas pessoas que faz parte desse movimento social? De que forma que elas se identificam? Elas estão lutando por quê? Em prol do quê? A oposição, o princípio da oposição, esse grupo, esse movimento social está se opondo a quê? Está se opondo a que sistema? Está se opondo a qual situação? Está se opondo a qual grupo? E o princípio da totalidade. Quais são os objetivos desse movimento social? Então, são questões que devem ser abordadas em sala de aula. A gente pode trabalhar, inclusive, em vez de definir um movimento social, eu posso levar vários movimentos sociais para a sala de aula e dividir a turma em grupos
e pedir para cada grupo pesquisar sobre o movimento social, considerando esses 3 princípios, e depois pedir para cada grupo apresentar a pesquisa. É uma atividade interessante e o meu aluno passa a ter uma posição mais ativa diante do conhecimento também. Na mesma tela, reconhecer os processos históricos de exploração e exclusão social de grupos sociais. Esses movimentos sociais, eles têm uma história de luta, uma história que já vem há décadas. Então, por que surgiram esses movimentos sociais? Esses grupos, essas pessoas que fazem parte desse movimento, que lutam em prol de determinada causa, com que elas sofreram, o que elas vivenciaram, o que fez com que esse tipo de movimento social surgisse. Então, são questões que devem ser consideradas. Na mesma tela, para a gente finalizar, visar a formação do cidadão apto a interferir, criticar, tomar posição, organizar-se e mobilizar-se diante dos problemas sociais. Olha como isso é importante, resume praticamente tudo. Quando nós trabalhamos com movimentos sociais, eu levo meu aluno a refletir, a criticar, a identificar problemas sociais. Eu levo meu aluno a tomar posição, né? O meu aluno, adolescente, a criança, não pode ser neutro. Ele precisa desenvolver a consciência, tomar posição, propor soluções, e trabalhar com os movimentos sociais em sala de aula possibilita isso, ok? Eu fecho assim esse bloco. Temos, então, mais uma situação-problema, denominada a história na cidade. Então, na próxima tela, estamos considerando aqui a história local como estratégia pedagógica. O estudo da história local proporciona uma experiência de cidadania, em que os estudantes podem reconhecer na prática sua condição de sujeitos históricos. A história na cidade contribui para transpor os muros da escola. Não só a questão da história local, a história na cidade ou a história da cidade, o trabalho com o patrimônio, o trabalho com os movimentos sociais também contribui para transpor os muros da escola. Como explorar a cidade como objeto ou tema de estudo na disciplina de história? Então, vamos lá, olha as possibilidades. Então, quando eu me proponho a trabalhar com a história na cidade, eu preciso fazer um recorte e definir o aspecto a ser estudado. Então, veja só, é impossível trabalhar com toda a história da cidade, mas também é impossível trabalhar com todas as histórias que existem na cidade. Ok? Porque é uma multiplicidade de temas e de sujeitos que podem ser estudados. Então, eu preciso fazer esse recorte. Eu coloquei para você um exemplo, olha o exemplo que tem aqui. Industrialização e urbanização. Mas eu também preciso definir o período, é importante definir o período aqui, hein? Ou vai ser quando começaram a surgir as primeiras indústrias na cidade? Ou desde quando surgiu até o momento, será que é pertinente? Não seria um período muito longo? São questões para se pensar. Planejar visitas e trabalho com o acervo da biblioteca, o arquivo público, o museu municipal, se existir, monumentos históricos, edificações. São questões que podem ser consideradas. Trabalhar com a memória e história oral, que é uma forma de valorizar a história contada por pessoas comuns, a interpretação de pessoas comuns acerca de determinados fatos. Veja só, né? Pessoas que já se aposentaram, que trabalharam nas primeiras indústrias lá da cidade. É uma possibilidade aí para fazer entrevista. Abordar manifestações culturais existentes
na cidade. Então, são algumas questões que podem ser consideradas e devem ser consideradas pelo professor de história quando ele se propõe a trabalhar com história local. Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca principalmente para o ensino fundamental os objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos essenciais que devem ser trabalhados por todas as escolas públicas ou privadas de todo o país. Mas o professor pode acrescentar ali no seu planejamento, no currículo, sempre que possível, conteúdos relacionados ao local, ao regional, ao patrimônio. Então, a gente tem que levar isso em consideração, ok? Eu fecho, assim, essa situação-problema. Vamos para a interação. Essa interação ela é um pouco diferente. Eu coloquei para você uma questão objetiva. Eu vou ler, presta bastante atenção, porque eu vou pedir para você informar para mim a resposta correta. O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas, como o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem, que o professor é o mediador. É isso que a gente está pensando no decorrer das nossas aulas. E a avaliação. Avalie quais afirmações abaixo se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor. Afirmativa 1. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de modo contextualizado. Será que a 1 é correta? Pensa aí. 2. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos quantitativos precisos e fidedignos. Pensa aí, será que é correta essa? 3. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino. Olha que nessa disciplina trabalhamos essa questão de metodologias, procedimentos, de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a natureza dos temas a serem trabalhados e as características dos estudantes. 4. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos os conteúdos a serem trabalhados durante o ano letivo. É correto apenas o que se afirma em? Pense aí um pouquinho, 2 minutinhos para você enviar sua contribuição e eu já retorno para responder. Então, o aluno que pensou na alternativa B como a alternativa correta, acertou. Vamos voltar aqui para a tela. A alternativa B coloca que apenas a 1 e a 3 estão corretas. Por que a 2 não está correta? Vamos explicar por que não estão corretas. A 2 não é correta porque diz domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas. As provas objetivas
se configuram como instrumentos quantitativos precisos e fidedignos? Pensemos aí, hein? As provas objetivas, nem sempre lá na educação básica, estamos pensando em educação básica agora, né? São instrumentos precisos e fidedignos. Temos também outras formas de avaliar os alunos que podem nos fornecer informações aí sobre o processo de ensino e aprendizagem. A 4 também é incorreta, porque coloca que o professor precisa dominar o conteúdo do livro didático e que esse livro didático deve conter todos os conteúdos. Não, né? O professor não precisa dominar todo o conteúdo do livro didático e esse livro didático não precisa conter todos os conteúdos a serem trabalhados, mesmo porque nessa aula de hoje nós vimos que o professor ele pode trabalhar com a história local, com os patrimônios, com os movimentos sociais e nem sempre esses estão no livro didático, ok? Por isso, então, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas e correspondem ao que nós abordamos no decorrer das aulas dessa disciplina. Vamos então agora recapitular o que nós estudamos hoje. Lá na tela, hoje vimos sobre a questão do patrimônio cultural, são os bens culturais que estão relacionados à história de um grupo, que representam a memória de um grupo, que foram produzidos por um grupo. Esse patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. Levamos em consideração também que é importante trabalhar com a educação patrimonial na educação básica, ou seja, o professor deve desenvolver ações para que o aluno reconheça o patrimônio histórico-cultural, para que o aluno compreenda o seu significado, a sua importância, que entenda esse patrimônio como representativo de uma memória e que entenda que é preciso preservar esse patrimônio. Trabalhamos com a questão da história local. Vocês assistiram o vídeo do professor Igor, explicando a diferença entre local e regional. Vimos que é possível trabalhar com a história da cidade, mas também considerar a multiplicidade de histórias e de sujeitos existentes na sociedade. Pensamos aí sobre a importância de trabalhar com a história oral para conhecer memórias de pessoas vivas. E ainda consideramos aí a importância do trabalho com os movimentos sociais para despertar lá no nosso estudante da educação básica uma consciência política, para que esse estudante tenha capacidade